Bom dia, irmãos e irmãs. Nos últimos meses, o Senhor tem falado para o nosso presbitério sobre a importância do resgate da vida no Espírito. Deus, nos últimos dias, trouxe aqui entre nós um casal de salmistas que de vez em quando servem como profetas, como diz o Donald. Hoje o Zé saudou ele aqui, os irmãos saudaram, mas o Donald foi presbítero entre nós, então realmente estava desde o começo aqui. E uma das ministrações que ele nos trouxe foi sobre ouvirmos o Espírito Santo. O tema do retiro de Páscoa desse ano vai ser o homem espiritual. Existe um clamor do Espírito nesses dias para que o seu povo entenda que não se pode viver uma vida cristã à parte dele. E por mais óbvio que isso seja, como minha esposa gosta de dizer, o óbvio precisa ser dito. Nós não podemos viver uma vida cristã sem Cristo. Nós não podemos viver uma vida cristã sem o Espírito Santo. E eu essa semana eu estava orando e eu fiquei assim diante de Deus. Puxa, tem algo que o Senhor está me falando, e é um encontro de família. Eu queria repartir com os irmãos porque é um bom momento de resoluções, né? O início de ano, fim de ano, início de ano, de tomar decisões, e a melhor decisão que um ser humano, um discípulo de Jesus pode tomar é levar a sério a sua vida com o Espírito Santo. E para ilustrar isso, eu gostaria de refletir com vocês numa experiência de um discípulo de Jesus, que é Pedro. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias em João capítulo 21, a partir do versículo 1, e vamos refletir um pouco no que o Espírito nos ensina sobre o padrão de vida que Ele preparou para nós. João 21 em diante, nós vamos ler. Eu vou ler na Nova Almeida, tá? Atualizada, já está ali. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João,
você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, Senhor. Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Até aí. Experiência dura, experiência difícil, é forte para uma pessoa, porém necessária. Nós podemos tirar algumas lições valiosas desse capítulo, dessa experiência. E quando Jesus começa esse diálogo com Pedro, ele se volta para uma conversa que eles tiveram naquela semana mesmo, um pouco antes de Jesus ir para o Monte das Oliveiras. Jesus disse o que iria acontecer com ele, ele disse que ele seria preso, que ele seria crucificado, e Pedro diz para ele, e Jesus disse: e todos vocês vão me abandonar, todos vocês vão me deixar. E Pedro disse assim: não, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais vou te abandonar. Então Jesus começa a conversa: Pedro, você me ama mais do que todos esses? Porque Pedro tinha dito que mesmo que todos os abandonassem, ele não o faria. Então Jesus volta o diálogo para exatamente aquele momento. E por isso eu acho uma conversa difícil. Porém, ninguém fala com a ternura que o Senhor fala conosco. E o Senhor tem essa delícia que é nos convencer do pecado com um amor que o mundo não tem, de nos atrair para a sua presença. Então eu imagino que, por mais dura que essa conversa tenha sido, é uma conversa que ela é fundamentada num amor profundo. E essa abordagem tão confrontadora, você realmente, aquilo que você disse que ia fazer, você fez, Pedro? E ele começa a se voltar para dentro de si, porque até então, esse Pedro aqui ainda não é o Pedro que Jesus disse: tu serás chamado Pedro. Esse Pedro ainda é o Simão. E o Simão é aquele que é conhecido, que nós conhecemos na Bíblia como o velho homem. E o velho homem, ele não pode cumprir a vontade de Deus. Romanos 8:8 diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. E Simão, na carne, não podia agradar a Deus, mas ele tinha uma palavra, um comprometimento da parte do Senhor com a sua vida. Logo que ele foi chamado, quando ele esteve diante do Senhor, face a face pela primeira vez, o Senhor disse para ele: tu és Simão, mas tu serás chamado Pedro. E Pedro, como nós sabemos, Pedro quer dizer rocha, pedra. Então o Senhor estava dizendo para ele que ainda hoje tu sejas um velho homem instável, carnal, independente de Deus, um dia tu vais ser uma rocha, uma pedra estável, sólida e firme, porque eu tenho o poder de transformar as pessoas, e eu vou transformar a sua vida nessa pessoa sólida, estável e firme. Só que aqui ele ainda não é essa pessoa, aqui ele ainda é o Simão. Ele ainda é aquela pessoa que pensa que agradar a Deus é fazer as coisas do seu jeito. Por exemplo, no momento em que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, ele disse então, ele se encontra com aqueles soldados. A Bíblia narra que
Pedro saca da espada e atinge a orelha de um rapaz, de um soldado que vai prender Jesus, porque ele ainda é o Simão que pensa que servir a Deus o Senhor é do seu jeito, e o Senhor diz: guarda a espada. O Simão faz isso. Agora Jesus dá uma outra palavra: se você me ama mesmo, não é com a espada, mas é apacentando, é amando as minhas ovelhas, é vivendo uma vida diferente da vida que você costumava viver. E o Senhor nos chama, irmãos, para viver uma vida diferente da velha vida que nós costumávamos ter antes de Cristo. O Zé falou aqui do batismo, e cada vez que uma pessoa é batizada, como eu e você um dia fomos, isso é uma transição de vida, ela não é uma reforma, ela não é uma melhora da nossa vida. O Senhor, Ele veio habitar em nós para nos tirar de uma situação e nos colocar em outra, do império das trevas para o reino do Filho do amor. O Senhor não trabalha com nos melhorar, mas nos transformar, e nos transformar de dentro para fora. Amém, irmãos? Ele faz isso, Ele tem esse poder. E nós tivemos o privilégio, Lu e eu, de ajudar, de cooperar com alguns casais no seu preparo de casamento, e sempre que a gente se encontrava com algum desses casais, eu lembrava dessa história do nosso início de casamento, que quando nós tínhamos discussões acaloradas, Lu e eu, vocês sabem, 99% das discussões são por motivos banais, e se tornavam aquele vendaval e aquele fogaréu, aquela confusão. Depois a gente parava para analisar, depois que tudo acalmava, para entender o que realmente tinha acontecido, e nós começávamos a ver, e a gente via: eu falei isso, a Lu falou aquilo, a gente dizia. Então eu digo que a gente costumava fazer aquilo que eu chamo de tratados, depois que as coisas acalmavam. Vamos fazer um tratado, tu não fala isso, eu não falo aquilo. Passava-se alguns dias, o que acontecia? Tudo de novo. Por quê? Porque, irmãos, Deus não trabalha com um velho homem que tenta melhorar, mas pela rendição Ele nos transforma. Rogério ministrou ao nosso coração aqui a congregação há algumas semanas, e ele falou sobre a importância de nós andarmos no Espírito. E um dos textos, ontem eu estava ouvindo a ministração, o Jonathan recomendou nessa semana, e ontem eu fui, depois do encontro aqui, eu fui ouvir para rememorar e me encher mais, e me preparar mais servindo aqui, cooperando com vocês. E um dos textos que o Rogério mencionou, e eu achei fantástico, e eu até recomendo aos irmãos que não estavam aqui naquele encontro, que ouçam essa ministração muito preciosa. Mas um texto que o Rogério mencionou foi o texto de Romanos 5,5, Vinícius. Se tu puderes ministrar, ele mencionou esse texto: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E nesse dia que o Rogério ministrou pelo Espírito Santo, ele disse que o Espírito Santo, ele sempre tem mais amor para derramar nos nossos corações. Então, nós sendo nova criatura em Cristo, nós sendo o templo do Espírito Santo, nós temos dentro de nós um precioso recurso, que é o poder transformador do Espírito Santo, que vai nos levar a amar mais uns aos outros. Amém? Além disso, essa é a grande marca de quem realmente serve e é um discípulo de Jesus. Não é o quanto sabe primariamente do Senhor, o quanto conhece das Escrituras, mas é o quanto ama. Eu lembro que eu participei junto com a Lu de uma reunião de oração com um grupo de senhoras, e nós estávamos nessa reunião de oração, e em determinado momento nós colocamos as nossas cadeiras no meio. Essas irmãs queriam orar por nós, e nós estávamos ali naquele lugar com aquelas cadeiras, e de repente essas irmãs começaram a impor as mãos sobre nós e orar e profetizar, e daqui a pouco Lu e eu ficamos assim, zonzos com aquela glória de Deus, aquela presença inconfundível e incontestável, aquela unção, aquela ação do Espírito, e eu cheio de expectativas com o que o Senhor ia fazer, com o que o Senhor ia derramar, como de repente eu ia sair dali uma unção maior para pregar o Evangelho e talvez me mover mais em Deus. E eu saí com toda essa expectativa. Lu e eu nos olhamos. No dia seguinte, quando eu acordei, veio um irresistível desejo de fazer, sabe o quê? De sair pedindo perdão.
de pedir perdão aos irmãos. É a verdadeira marca de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Não é o quanto ela faz, é o quanto ela ama. Não é o poder das suas palavras, ainda que o Senhor vai derramar poder sobre o seu povo para proclamar: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. Sim, mas a verdadeira marca da presença de Deus em nós é o amor que nós temos a Ele e o amor que nós temos um ao outro. É o quanto eu amo, não o quanto eu faço. Então, se tem um poder que o Espírito Santo nos deu, o maior poder talvez que o Espírito Santo nos deu ao povo de Deus, é o poder da rendição. Esse é um grande poder, porque é através desse poder, de nós nos sujeitarmos a Ele, que Ele pode operar com o seu poder na nossa vida e fluir através de nós, transformando qualquer ambiente e situação por causa da sua presença em nós. Amém? Quem crer em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então o Espírito Santo, ao nos encher, Ele quer que esse rio flua de nós pela rendição, e Ele vai transformar as situações e não nós mesmos. O Senhor vai mudar as situações, o Senhor vai operar com poder. Você quer ser um marido diferente, eu quero ser um marido diferente, a irmã quer ser uma esposa diferente, os filhos querem experimentar mais rendição. Nós somos um povo rendido, nós somos chamados à rendição. Vejam como Jesus nos ensina isso em Mateus 11:28. Ele diz: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e aí vocês vão encontrar descanso para as almas de vocês. Deus quer nos tirar de qualquer armadilha que nos leve a sacar da espada para sair agredindo por aí, para nos levar ao lugar de rendição, aonde o verdadeiro poder opera, aonde o verdadeiro poder atinge o nosso lar, aonde o verdadeiro poder transforma a nossa casa, aonde o verdadeiro poder muda a nossa maneira de nos relacionar uns com os outros, de sermos melhores pais, maridos. Estou repetindo muito isso sobre pai, sobre marido, porque o Espírito Santo, ele para fazer sentido a vida cristã, se ela faz sentido, o primeiro lugar aonde ela vai refletir que a presença de Deus está, se vai estar fazendo sentido, é uma casa transformada. E se a minha casa não está sendo transformada e tocada pelo poder de Deus, não é porque falte poder, não é porque falte unção. Irmãos, com humildade, com o coração ajoelhado, de igual para igual, sendo um, Deus nunca falta com a parte dele. Deus não falha, Deus é fiel. A palavra diz que nele não existe sombra e nem variação de mudança. Jesus fala: olha, os céus, a terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão. Mas se está faltando unção na nossa casa, se está faltando transformação, se está faltando poder, não é porque falta algo da parte de Deus, é porque está faltando da nossa parte maior rendição. É porque talvez nós estejamos agindo como Jesus falou: olha, vigiem e orem, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne, ela é fraca. Talvez a carne fraca está vencendo e não a vida no espírito. E nós não precisamos viver uma vida fraca. Nós temos um recurso tremendo, que é poder nos render ao Senhor, e assim Ele pode operar com o seu poder e transformar a nossa vida. Filipenses capítulo 4, versículo 6, uma recomendação maravilhosa sobre ansiedade. Vocês têm sempre sido repetido, não só no meio da igreja, mas no meio da sociedade.
que é uma geração ansiosa, que é uma sociedade que está ansiosa, e nós temos um antídoto, nós temos uma resposta, nós temos uma palavra dos céus para nós, que diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Continua, por gentileza, do 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Isso não é uma palavra aleatória, é a verdade. Se nós vamos à presença de Deus com o coração rendido, se nós fazemos o que a palavra diz, se nós vamos com as nossas preocupações, porque vejam, as preocupações, elas vêm, a ansiedade, sim, ela vem, mas aqui nós temos um comprometimento da parte do Senhor, que da parte dele, quando nós formos a ele, nós oferecemos a nossa ansiedade a ele, e ele troca a nossa ansiedade pela sua paz. Então o Senhor nos chama a uma vida rendida. O povo de Deus é um povo rendido, não é um povo altivo. Sabe, nesses últimos anos, com toda essa confusão política, uma das coisas que mais o povo de Deus fez foi brigar, sacar da espada. Nós somos um povo rendido a um Senhor que tem o controle sobre todas as coisas. Ele tem o controle sobre todas as coisas. Isso é tudo que Ele espera de cada discípulo e cada discípulo de Jesus. O Rogério conta uma história que talvez você já tenha ouvido, de uma senhora que gastava muito tempo em oração, orava bastante, porém quando levantava de lá, sentava o sarrafo na família. Fiquei pensando bastante nisso. Fiquei pensando na minha vida, porque isso tem a ver com uma obra que não está acontecendo dentro de mim. O fruto do Espírito não está se manifestando em mim. Se eu tenho essa postura, porque eu posso andar com Jesus, eu posso realmente ser nascido de novo, eu posso, mas ainda assim, eu posso fazer como Paulo diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Eu posso começar no Espírito, mas me aperfeiçoar na carne. Eu posso confessar Jesus, mas o meu coração está distante da dependência do Espírito Santo. Eu posso ter esquecido que eu sou templo do Espírito Santo. Vejam, irmãos, não é uma acusação, digamos assim, que eu tenha pegado emprestado aqui as palavras do Senhor nesse diálogo com Pedro, e graças a Deus hoje é um dia de mesa, porque e sempre é um dia de mesa, mas hoje a igreja está reunida aqui e vai cear junto, e sempre nós podemos nos achegar no Senhor e renovar a nossa sujeição a Ele. Mas o Senhor não nos chama para nos aperfeiçoar na carne. O Senhor nos chama a uma vida rendida, e essa vida rendida só pode acontecer se eu priorizar ser uma pessoa que se enche do Espírito Santo. Nesse encontro que o Rogério ministrou, ele deu uma dica para nós de 4 pontos, através dos quais nós podemos nos renovar nessa vida no Espírito. Ele fala sobre quem lembra disso? 4 pontos. Ele fala: ler a palavra, meditar na palavra, crer na palavra e orar a palavra. Lembram disso? Quem estava aqui e ouviu essa ministração? Então, o Senhor, Ele tem um recurso para nós, para que nós vivamos uma vida no Espírito. Juntamente com isso, falando entre nós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Esses tempos eu tive numa localidade,
e a gente estava orando com uma irmã querida, e daqui a pouco o Espírito Santo me tocou para fazer uma pergunta para ela assim: quantos anos faz que... Eu perguntei, a irmã ora em línguas? Estava a Lu e eu ministrando com ela, eu falei, a irmã ora em línguas? Ela disse assim, eu costumava orar. Quanto tempo faz que a irmã não ora em línguas? Ela disse, eu acho que mais de 10 anos. Eu queria fazer essa pergunta aos irmãos para responderem ao Senhor. Como tá a sua vida em oração em línguas? Sabe, oração em línguas é um presente de Deus para que nós nos relacionemos com Ele sem que a nossa mente interfira com palavras, talvez como a Bíblia diz que não sabemos orar como convém, mas o Senhor é fiel para dizer que quem ora em línguas a si mesmo se edifica. Então, quando nós oramos em línguas, o nosso espírito está sendo renovado. Deixa eu perguntar para os irmãos, como está a sua oração? Deixa eu me incluir, como está a nossa oração? Em línguas, na nossa casa, no nosso trabalho. 2 Coríntios capítulo 10, 4 diz que as armas da nossa luta não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Muitas lutas que nós enfrentamos e nós estamos perdendo porque nós estamos usando armas erradas. Nós não estamos usando armas espirituais, nós estamos usando armas naturais. Nós estamos como Pedro tentando sacar da espada, ou como Simão, quando o Senhor tem armas sobrenaturais para nós, para que nós vençamos aquela batalha pelo poder do Espírito Santo. Porque eu não sei se você sabe, irmão, eu quero falar uma coisa bem sincera com você. Desde o dia que você nasceu de novo, você se tornou um dos maiores inimigos de Satanás. Então, ele nunca vai deixar de tentar tirar você e a mim do reino de Deus. Não existe neutralidade no reino de Deus. E eu lembro que uma época da minha vida, nós estávamos sofrendo muito do nosso lar. Eu já testemunhei isso aqui, com muitos ataques, especialmente de noite, quando nós dormíamos, muita luta espiritual. Procurei os irmãos, pedi ajuda em oração, e os irmãos falaram assim, olha, está muito perto esses demônios aí, estão atacando muito. E eu comecei a ver que eu estava vivendo uma vida muito natural, muito carnal. E nós é possível que nós tenhamos toda uma postura de ir em encontros na casa, de nós estarmos nos encontros, de nós vivermos um dia a dia aqui, mas de não estarmos andando no Espírito. E ao andar no Espírito, Ele nos dá recursos para cada situação. Ele nos responde, Ele nos dá vitória, Ele nos ajuda. Às vezes nós vamos passar por uma situação, uma dificuldade, mas o Senhor sempre vai entrar com a provisão, sempre vai entrar com a resposta, sempre vai entrar com a vitória. Às vezes vai demorar mais, às vezes vai demorar menos, mas o poder de Deus vai se manifestar. Eu tenho que dizer para vocês, andar no Espírito não é difícil. Não é difícil andar no Espírito. Mas para andarmos no Espírito é necessário rendição. Quando nós nos rendemos, Ele nos ensina todas as coisas. Ele nos lembra o ensino de Jesus. Ele nos convence do pecado. Ele nos chama ao arrependimento. Mas se nós levarmos a vida na força do braço, na nossa força de velho homem, então nós não vamos conseguir depender desse poder do Espírito Santo. Então, conforme prometido, eu vou estar encerrando aqui, agora, a ministração, entregando esse convite do Senhor. Não é uma acusação, é um repartir de irmão para irmão, trazendo até testemunhos pessoais, o quanto para mim foi sofrido, os momentos em que eu não levei isso a sério, mas o quão foi prazeroso experimentar o livramento do Senhor, quando eu confiei no Senhor e entendi que é dele que vem todo o poder que transforma a minha vida e casa. Amém? Vamos ficar em pé?
Nós te pertencemos, Jesus, nós somos teus, nós somos teu povo. Nós não somos um povo sem identidade. Nós não somos um povo que vive sob... Nós não somos um povo sem um cabeça. Tu és o nosso cabeça, Jesus. E nós estamos aqui para pedir a Ti que Tu venha com o Teu poder renovador e encha cada um de nós e as nossas casas com o Teu Espírito Santo. Nós não fomos chamados para viver uma vida à parte de Ti, nem para resolver nossas situações sem Ti. Eu venho com muita humildade diante de Ti, Senhor, com meus irmãos, para dizer a Ti nessa manhã, Senhor, nós nos rendemos a Ti, Jesus. Nós nos rendemos, Senhor. Esse é o lugar do Teu povo. Esse é o nosso lugar. Aí está a nossa identidade, Senhor, aos Teus pés. E eu venho pedir, Senhor, junto com os meus irmãos, que as nossas casas, elas não tenham um pouco do Teu Espírito, mas que elas sejam cheias do Espírito Santo. Humildemente eu peço que Tu coloque a mão no ombro do Teu irmão agora, porque nós temos um poder que se chama imposição de mãos, e ao impor nossas mãos uns sobre os outros, nós queremos pedir que Tu encha cada irmão, cada irmã do Teu Espírito Santo. E eu venho junto com os irmãos aqui, juntos nós queremos denunciar toda oposição levantada contra o Teu povo e rejeitar em nome de Jesus. Cada lar que foi atingido, que foi agredido, que foi atacado, eu venho pedir um renovo do Teu Espírito, e juntos resistimos e rejeitamos a toda e qualquer intenção demoníaca, em nome de Jesus. Vem encher os nossos lares, Senhor, que seja um ano cheio do Espírito Santo, não só janeiro, mas que ao terminar dezembro, nossas casas estejam mais cheias ainda do Teu Espírito. Vem fazer coisas extraordinárias nos nossos lares, nos levando a amar uns aos outros, Senhor. Senhor, tudo que tem mantido cada coração e mente cativa, seja levado a Cristo hoje, em nome de Jesus. Senhor, nós nos oferecemos a Ti, nós nos humilhamos e nos rendemos a Ti, e entregamos o nosso coração, e esse ano, em nome de Jesus. Amém. Essa semana nós estávamos lendo lá em casa e o Senhor nos lembrou que o povo de Israel tinha oportunidade de viver e servir ao Senhor em plenitude, mas lá na saída do deserto, eles escolheram se restringir. Por isso nasceu um sacerdócio limitado, que era de levitas, uma série de regras sobre o culto, sobre os sacrifícios, sobre as ofertas. Havia um véu que separava o santo dos santos do resto do templo, porque eles escolheram se restringir. Mas em Cristo esse véu foi tirado. Nós estamos aqui hoje na ceia celebrando o fato de que o Senhor rompeu o véu e nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Irmãos, o que o Samir falou hoje é uma palavra que o Senhor está trazendo à igreja, de que o nosso lugar é dentro do Santo dos Santos.
Nós precisamos viver lá. Nós vivemos muito fora. Nós vivemos muito no ato exterior. E o Senhor está nos chamando para uma comunhão, uma vida espiritual com Ele. E sobe aqui, Renato. E eu queria sugerir para os irmãos, se vocês têm quadros de aviso ou aquelas coisinhas que prendem na geladeira, escreve lá para não esquecer esse ano todo. O meu lugar é o Santo dos Santos. Amém? Que não seja só uma palavra dada aqui, mas que haja uma disposição nossa de estar sempre buscando a plenitude do Espírito na nossa vida. Amém. Bela palavra, a palavra que cai no coração, né, que o Senhor fala. E o Samir estava sentado ali, o Samir falou que da graça de falar em línguas, né? E eu fiquei animado com quem estava comigo ali do lado, e mas nós não vamos falar em línguas. Eu convido de novo a nos abraçarmos e clamarmos juntos em línguas ao Senhor, para ficar cheio dessa graça, desse amor do Senhor. Eu acho que podemos ter uma música também, e vamos clamar ao Senhor, porque de fato estamos vivendo os últimos dias, né? E a luta está grande, e todos nós estamos em luta. E o lugar que o Senhor tem a sua graça são nas casas, né? E vamos nos fortalecer do Senhor agora, queridos irmãos, orando, se enchendo. Vamos nos abençoar de novo com as mãos, né? Vamos nos abraçar e vamos nos encher da presença do Senhor. Toda a graça, toda a honra.